Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui neste lugar mais uma vez junto com os irmãos, juntos adorando o nome santo de Jesus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vou estar lendo a palavra do Senhor aqui, que está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 38 ao versículo 42. Amém? A palavra do Senhor diz assim nesta noite: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de Jesus Cristo, meu Salvador, estou aqui nesta noite para transmitir a Tua palavra, Senhor. Usa a minha boca para falar com os irmãos, falar com aqueles que estão ouvindo, e que a Tua palavra nesta noite possa limpar, transformar, salvar e curar, para a honra e a glória do Teu nome. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero agradecer primeiro a Deus a oportunidade nesta noite de estar aqui, e nosso irmão João me dá a oportunidade de pregar a palavra. Irmãos, Jesus, quando ele andou sobre a terra, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho, pregando as boas novas de salvação, pregando o arrependimento. E ele dizia: arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos e produza fruto de arrependimento, produza fruto que possa transformar em salvação. Porque quando nós se entregamos a Cristo, se arrependemos dos nossos caminhos, dos nossos pecados, deixamos tudo e pegamos uma nova direção, um novo caminho. E esse novo caminho se chama Jesus Cristo, que foi dito aqui nesta noite, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Senhor, Ele vai nos ajudando, Ele vai tirando tudo aquilo que não é do seu agrado. De mim eu posso falar, de mim Ele tirou jogo, bebida, tirou muitas coisas que eu fazia errado. E hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, estou seguindo a Cristo. Vai fazer 14 anos da minha vida. Aceitei a Jesus com 39 anos de idade, e hoje já fiz 52 anos. E Deus tem feito muitas coisas. Muitas coisas Deus tem feito em minha vida. Eu já tenho ido a vários lugares que Deus me levou. E isso foi promessa, quando eu aceitei a Cristo, que Jesus ia fazer. E Jesus tem feito muitas coisas, mas eu nunca digo não. Quando alguém me convida, quando alguém fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a obra do Senhor, eu nunca digo não. Eu digo para Cristo, digo para o Senhor, eu estou aqui. Amém? E Jesus, nesta oportunidade, Ele chegou a esta aldeia, onde morava Marta e Maria. Mas essa não é a Marta e não é a Maria, irmã de Lázaro. Acho que não é, né? Essa é outra Marta e outra Maria. E essa Marta recebeu Jesus na sua casa. E ela também tinha uma irmã. E esta irmã, chamada Maria, quando Jesus entrou na casa dela,
Porque quando Jesus chega na sua casa, quando Jesus entra na minha casa, nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar. Mas Marta, ela ficou distraída com outras coisas, mas Maria não. Maria, quando Jesus se assentou para falar do seu evangelho, pregar a sua palavra, ela também ficou aos pés de Jesus. Ficou ouvindo essas palavras. E Marta ficou distraída. E quando ela viu que Maria estava aos pés de Jesus, né, ela quis se justificar. Senhor, manda que ela venha me ajudar a servir. Mas Jesus, olhando para ela, falou: Marta, Marta, por que você está afadigada? Você está preocupada com tantas coisas. Só uma é necessária. Aleluia. Só uma coisa para nós é necessário nesta noite, irmãos. Verdade. É aceitar a Cristo. Aleluia. É obedecer no seu evangelho. É fazer a sua vontade. Não adianta nada. Não adianta nada a gente querer ganhar o mundo inteiro e depois perder a nossa alma, perder a salvação. Havia um homem rico e ele tinha uns celeiros. Ele tinha uma grande fazenda, tinha uns celeiros. E este homem, ele semeou na sua terra e colheu muito, colheu muito. Aí ele falou: o que eu vou fazer para guardar tudo que eu tenho? Aí ele teve uma ideia, vou derrubar os celeiros pequenos, vou fazer maiores. Vou fazer celeiros maiores e guardar tudo. E aí quando ele fez isso, ele falou para ele mesmo: ó, minha alma, agora tu tem muito em estoque, tem muito guardado, descansa, vai fazer, né? Deleita, vai tirar férias. Mas Jesus, olhando para aquele homem, disse: que louco, que cara louco é esse? Hoje mesmo vão pedir a sua alma. E o que tem preparado vai ficar para quem? Né? Então Marta aqui, ela estava preocupada com muitas coisas. Muitos e muitos de nós, crentes, eu quero falar de nós crentes, deixamos, irmãos, Jesus em segundo plano. Colocamos Jesus em terceiro plano. Primeiro queremos casa, queremos carro, queremos muitas coisas, irmãos, que não vai nos levar a nada. Ontem a gente estava ali no velório da esposa do pastor Zé Narciso. E o pastor falando, ele usou sábias palavras. Ele disse: olha para vocês verem, o ser humano vem sem nada para esta vida e vai embora daqui sem nada, não leva nada. O ser humano quando nasce, nem roupa tem. Nasce lá, vai pro berçário, aí a mãe já leva a roupinha, tudo para a criança. E quando morre, irmãos, vai também para a sepultura sem levar nada. Mas uma coisa nós temos que ter em mente: quando aceitamos a Cristo, erguemos as nossas mãos cansadas e Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa nossas falhas, Ele purifica nós com o teu sangue, porque o sangue dele foi derramado na cruz para perdão do meu e do seu pecado. E Ele, naquele dia, Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Porque aqui, ó, já está preparado um lugar para você. Glória a Deus. Desde a fundação do mundo. E a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho também é estreito que leva à vida, mas a porta que leva à perdição é larga. São muitos que entram por ela, mas o caminho que leva à salvação, que leva à vida eterna, são poucos que encontram, meus irmãos. Porque muitos não querem deixar essas coisas dessa terra.
Hoje eu conversando com uma irmã, ela falando para mim, né, do acontecido aqui com o nosso irmão Zé Narciso, de novo falando, irmão Zé Narciso, ela falando, ela caminhando, ela falou, deixa eu continuar a minha caminhada, eu quero viver uns dias a mais. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Nós temos que viver o dia de hoje. E Cristo nesta noite, Ele veio falar para nós, nesta palavra. Que nem Ele falou, Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? A melhor parte nesta noite é nós estarmos aqui, ó, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Porque eu, você, todos nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Aleluia. Para a única coisa, que é adorar, bendizer e exaltar o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nesta noite, nós escolhemos a melhor parte. E você que está nos escutando, você que está aí pela internet também ouvindo, aceite a Cristo. A melhor parte da nossa vida, a melhor parte é Cristo. Porque no dia que nós partirmos desta terra, Jesus vai falar, você tinha pouca força, mas mesmo assim não negou o meu nome. Mesmo assim você fez a minha vontade lá na terra. Qual que é a vontade do Senhor para nós nessa noite? Temos que entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Graças a Deus. E nós, muitas vezes, queremos fazer as nossas vontades. Mas Jesus, Ele vem dizer aqui, Marta, não fique aí afadigada, não fique preocupada com muitas coisas. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra do Senhor. Amém? E aqui nesta noite, nós temos que entender que esta palavra também, nos dias de hoje, está sendo pregada. Muitos e muitos dão atenção, mas muitos não dão atenção a esta palavra. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 15, no capítulo 16, versículo 15, ele disse que é para nós ir para todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu creio na palavra do Senhor. E esta palavra, eu creio que no último dia, Ele vai me dar a vida eterna. Glória a Deus. Que nem o pastor Walter falou aqui agora. Lá não vai haver mais choro, nem pranto, nem dor. Porque lá estas coisas não vai entrar. Porque o velho céu, a velha terra já passou. E tudo vai se fazer novo. Um novo céu, uma nova terra. E lá nós vamos adorar a Deus. Aleluia. Perfeito, né, pastor Walter? Porque aqui louvamos a Deus do nosso jeito. Mas lá nós vamos ser transformados. Glória a Deus. Este corpo vai ser transformado. Chegaremos à plenitude. A plenitude. Aqui na terra nós estamos crescendo em sabedoria, em conhecimento. Mas lá vamos ser transformados. Vamos ser transformados esse corpo para juntos nós adorarmos ao Senhor para todos sempre. Amém? Eu quero também falar um pouquinho da vida de Pedro. Pedro, meus irmãos, ele era ousado, corajoso, ele era valente, ele era humilde e obediente. Ousado por quê? Porque um dia, Jesus andando com os discípulos, Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, o que nós vamos ganhar aqui, deixando pai, filho, deixando nossa casa, nossa mulher, deixando tudo para seguir o Senhor? E Jesus, olhando para ele, disse, você vai receber 100 vezes mais nesta terra, Aleluia. e depois a vida eterna. Irmãos, pensa que ousadia para perguntar uma coisa dessa para Jesus. Amém? Ele era valente, sabe por quê? Porque Jesus foi preso lá no Getsemane, no jardim lá, e ele arrancou da espada e defendeu Jesus.
Aí Jesus falou para ele: guarda a sua espada, Pedro, porque o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, né, nós íamos lutar aqui. Mas nós não devemos lutar, porque nós devemos lutar pelo reino do céu. Porque nós somos aqui, nós andamos nessa terra, somos peregrinos em terras estranhas. Mas nós temos que almejar a vida eterna, morar no céu com Jesus. Glória a Deus. E Pedro também era corajoso, você sabe por quê? Porque Jesus, um certo dia, ele vinha andando sobre o mar, no escuro. E aí eles ficaram atemorizados, vendo aquele homem andar sobre as águas. Que Jesus tem todo o poder. Ele anda onde ele quer, ele faz o que ele quer. Amém? E Jesus falou para eles: não tenham medo, sou eu. Oh, glória a Deus. Amém? Jesus tranquilizou os seus discípulos: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, corajoso, irmãos, falou: se é o Senhor, manda aí ter contigo. E Jesus falou para ele: vem. E Pedro andou sobre as águas, irmãos. Aleluia. Aleluia. Olha a coragem desse homem. Glória a Deus. Desceu do barco e andou. Mas dali a pouco ele começou a duvidar e afundou. Mas Jesus estava perto e pegou em sua mão e o socorreu. Nós devemos também ter essa certeza que quando necessitamos de Jesus, é só nós pedirmos socorro, irmãos. Aleluia. Que Jesus, ele está bem pertinho de nós. Ele vai nos socorrer. Ele vai nos livrar daquilo, né, que estamos passando naquele momento. E Pedro também, ele era humilde. Humilde por quê? Quando Jesus, né, ressuscitou, aí Pedro, ele falando, ele pescou a noite inteira e não pegou nenhum peixe. E aí Jesus falou para ele assim: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? 3 vezes Jesus falou isso para ele. Meu Deus. E ele falou: sim, eu te amo. E Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Ele falou, Pedro falou: o Senhor sabe. Então Jesus falou para ele: então vai e apacenta minhas ovelhas. Glória a Deus. Né? E Pedro foi humilde e foi. Amém? E depois também, depois que Jesus ressuscitou e foi recebido no céu, e o Pentecoste aconteceu, os seus discípulos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, quando saiu para pregar, sua primeira pregação, 3.000 almas aceitou a Cristo. Glória Por a quê? Deus. Porque Pedro era obediente. Ele era teimoso, muitas coisas, mas ele era obediente. E nesta noite, nós devemos, meus irmãos, obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos, porque naquele dia, né, o Senhor vai chamar nós pelo nome. E todo aquele que está com o nome escrito no livro da vida, este será salvo. Mas aquele que não está com o nome escrito no livro da vida, este será condenado. Porque a palavra diz que naquele dia haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor vai separar todos aqueles, irmãos, que aceitaram a Ele, todos aqueles que obedecem a Ele aqui nesta terra. E nós estamos aqui nesta noite, né, pela misericórdia do Senhor, devemos agradecer a Deus todos os dias. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, mas primeiramente eu coloco Deus em primeiro lugar. E Deus tem feito muitas coisas, milagres na minha vida. Eu quero contar só um testemunho rapidinho aqui para os irmãos, porque Deus tem sido bom e misericordioso comigo. Eu faço a obra missionária no país do Paraguai. Já vai fazer 10 anos que nós
temos um trabalho missionário ali no país do Paraguai. E ali nós já temos mais de 4.000 pessoas, 4.000 membros. E ali tem muitas e muitas necessidades. Aí teve um dia que a gente ia fazer uma viagem missionária, ia lá para fazer uma igreja. E eu acabei meu serviço aqui, que eu trabalho por conta. Eu paro o meu serviço, que nesses dias nós paramos, né, Narciso? É verdade. E eu fui, faz 2 semanas que eu voltei lá do país do Paraguai. Eu paro o meu serviço e vou fazer a obra do Senhor. E aí naquela ocasião eu acabei o serviço e fui trabalhar para o Senhor. E aí eu estava sem serviço. Voltando da viagem, a minha esposa me ligou e falou: tem um senhor aqui que quer que você vai fazer um serviço para ele. Aí eu falei para ela: amanhã eu estou aí, eu vou lá, fala para ele que eu vou lá fazer um orçamento para ele. Meus irmãos, eu fui lá e fiz um orçamento para ele de R$11.000 o serviço. Ele falou: pode fazer. Eu fiz em 10 dias. Glória a Deus. Eu fiz em 10 dias o serviço. Para vocês verem como Deus cuida. E Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Verdade. Quando nós fazemos a obra do Senhor com amor, com alegria, Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? E nesta noite eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão. Eu também necessito de oração, necessito que os irmãos orem por mim, porque Deus, Ele tem muitas coisas ainda a fazer através da minha vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade nesta noite em nome de Jesus. Maravilha. Deus abençoa o irmão Paulo. Já quero também agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concedeu nessa noite para ouvir a Tua palavra e pela vida de cada irmão. Irmão, eu quero fazer uma oração e já passar para o evangelista Narciso para dar o termo. Os crentes devem continuar orando para o nosso país. Ora pelo nosso país. E que Deus venha colocar a mão para repreender todo o mal, toda a seta, toda a força, todo o reveste do inimigo. Que Deus venha destruir, jogar por terra, guardar a família debaixo das mãos santas e poderosas. Aleluia. Devemos orar. O crente deve orar. O crente deve buscar a presença de Deus. Que Deus venha despertar cada um nas madrugadas, orar, irmão. Vamos orar. Vamos fazer um clamor adiante de Deus. Sabe por quê? Para Deus repreender a fúria de Satanás. Vocês entendem? Vocês são inteligentes. Pastor Narciso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos meus irmãos que estão presentes neste culto. A paz do Senhor para meus irmãos, meus amigos que estão assistindo pela transmissão. Somos gratos a Deus pela vida de cada um. Agradeço a presença dos irmãos presentes no nome da equipe de Sem Fronteira. Agradeço a presença dos nossos irmãos que estão assistindo pelo Facebook e que vão assistir pelo YouTube. Eu agradeço em nome da equipe de Missões de Sem Fronteira. Nossos irmãos ali de Rondônia, que alguns devem estar assistindo. Tem irmãos ali que não perdem uma transmissão nossa. Compartilhe nossa transmissão para que mais pessoas possam ser abençoadas. Glória a Deus. Vamos em pé. Levantar nossas vozes juntos. Oramos a Deus pelo nosso país. Como o pastor João pediu. Vamos orar para que Deus venha cuidar do nosso país. Ele está no controle de tudo. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós oramos neste momento, Senhor, pelo nosso país. Deus, nós oramos pela nossa nação brasileira. E nós da equipe de Missões e de Sem Fronteira,
nós declaramos diante da tua palavra: o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia! Oramos, meu Deus, por vida que neste momento está enferma. Cura para a glória do teu nome. Oramos, meu Deus, por vida que estão depressiva, com depressão. Liberta para a glória do Senhor. Aleluia! Oramos, meu Deus, por todas as autoridades dessa cidade, Senhor. Pai querido, é o dever da tua igreja, a tua palavra manda. Agora nós queremos, Senhor, orar por este encerramento deste culto. Pai querido, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um momentinho só. Tem alguém que está junto conosco, que quer aceitar Jesus, ser crente nesta noite, ou reconciliar? Levante a sua mão, quero orar por você. Se tem, em nome de Jesus, levante a mão, se entrega para Jesus. Sendo assim, que Deus os abençoe. Glória a Deus. Vamos dar um brado aqui, irmãos, de fé. De fé. Dizendo assim: o Brasil é do Senhor Jesus. As famílias é do Senhor Jesus. O diabo não chegou o momento dele reinar aqui na terra. Aguarda, Satanás, a tua vez. Quando a igreja não estiver mais aqui. Amém.